les anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, seja bem-vindo ao Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Sou o Edu, estou aqui mais uma semana para um novo programa, aqui sexta-feira, 16 horas. Fala, Vitor, tudo bem? Opa, e aí, Edu? Beleza? E aí, Chiclé? Tranquilo? Chiclé, aqui na produção técnica. E, Vitor, final de semana finalmente chegando. Sexta agora, final do dia, finalmente, aleluia. Então, cara, mas é isso, né? A semana começou, eu já tava cansado, cara. Então na sexta-feira eu tô podre, acabado, destruído. Pois é, cara, rumo às férias, pelo menos, rumo né? Às férias. Em breve, vai, em breve. Certeza. Essa é a meta. Bom, vamos começar o programa então, sem mais delongas, vamos para o primeiro quadro, Guerra de Classes. Semana passada, o governo Bolsonaro anunciou seu programa de escolas cívico-militares. A previsão do governo é criar 216 escolas até 2023, sendo 54 escolas criadas por ano. No programa, a educação seria compartilhada entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. Assim, os militares participariam ativamente do dia a dia escolar. Vitor, a partir desse anúncio do governo Bolsonaro sobre o seu plano de ensino, o que você tem para falar para a gente? Bom, o plano de ensino do Bolsonaro, na verdade, ele está fazendo algo que ele já tinha prometido, né, na campanha eleitoral, né? Então, esse projeto é para agradar as bases dele, né? Acho que tendo em vista a queda dele, né, da popularidade do Bolsonaro, ele quer preservar ali aqueles 20% que apoia ele de forma incondicional. E essa medida é, de fato, algo que essa base dele estava esperando acontecer, né? E, enfim, é um projeto que busca militarizar as escolas de forma bem explícita na realidade, né? E que, na verdade, ela ganha o desagravo de vários outros grupos sociais, né? Acho que desde de uma esquerda progressista, talvez, até o centro, até a esquerda mais radicalizada, isso não agrada a ninguém, né? Até uma burguesia mais esclarecida, que agora está arrependida, né, de votar no Bolsonaro também. Sim. Não agrada. Exatamente. Eu acho que todos esses grupos, eles não vão, acho que, gostar muito dessas propostas aí, não, né? E como você chegou a ver também uma questão que teve alguns governadores que apoiaram e outros não, porque, salvo engano, Sul apoiou, todos os governadores apoiaram, falaram que tem interesse na aplicação dessas escolas, Centro-Oeste também, que está muito ligado ali, então Sul está muito ligado, tem um conservadorismo muito grande, Centro-Oeste que está muito ligado ao agronegócio. Mas engraçado é que aqui no Sudeste, o governador de Minas, que é do Novo, não aceitou, né? O Auschwitzel não aceitou também. E o Dória, num primeiro momento, não aceitou. E depois ele voltou atrás e aceitou. Como você olhou principalmente esse movimento, esse vai e vem do Dória? Acho que talvez a gente possa interpretar esse impasse aí do Dória, né? Que acho que esse movimento que ele já vem fazendo de afastamento do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele quer se afastar do Bolsonaro, mas ele ainda quer disputar a base do Bolsonaro, né? Ele quer disputar ainda essas pessoas e talvez esse seja um movimento que ele esteja fazendo, né? Que na realidade é bem diferente do que acontece, se não me engano, no Ceará, né? No Ceará, que o governador do Ceará, ele resolveu aderir, né, a essa política, né? O Camilo Santana, né, do PT, que também criou esse vai e vem. Primeiro ele aderiu através da sua Secretaria de Educação,
Aí depois, como pegou muito mal, porque ele foi o único governador do Nordeste que aderiu, Sim. aí ele falou que não teria interesse, né? E é engraçado porque ali o Camilo Santana, no governo do Ceará, ele é do PT e ele tem apoio da família Gomes. Então ele junta duas das forças que, teoricamente, em muitas aspas, estão se colocando como oposição. Porque até agora nem Haddad nem Ciro Gomes não se colocaram como oposição de fato, né, ao Bolsonaro. Sim. E eu acho que essa proposta do Bolsonaro, apesar de ser uma proposta e do Weintraub, né, o sinistro da educação, eles, apesar de fazer essa proposta para agradar as bases, eu acho que é uma proposta que, de certa forma, existem certos pontos que são sensíveis para a população no geral, né? Então, se a gente for parar para pensar em quais são os dois principais argumentos da criação dessas escolas cívico-militares, a gente vai ver que eles vão discutir uma questão de segurança pública, né? Porque essas escolas cívico-militares, elas pretendem ser abertas em regiões que supostamente são mais perigosas, né? E o outro argumento, que é o argumento talvez mais forte das escolas cívico-militares, seja o resultado pedagógico, né, dessas escolas. E, bom, enfim, a gente pode, inclusive, discutir um pouquinho sobre esses dois argumentos e verificar o que de fato existe de real ou não nisso, né? Que o governo, ele justificou a criação do programa para melhorar o IDEB, né? Sim. Foi isso, né? Exatamente. Mas aí você tem alguns números aí pra gente? Tenho sim, cara. A ideia, né, da militarização das escolas, né, a criação dessas escolas cívico-militares, são criações de escolas que, na verdade, elas são administradas pela PM, né, em parceria ali, entre aspas, né, com os professores e os diretores, né. A ideia seria essa e que, na verdade, já vem acontecendo já há um tempo, né. Qual estado? Tem um estado, né, que é Goiás, não? Goiás é o estado que é o grande laboratório para essas escolas, né? Mas não é o único estado que vem já abrindo algumas escolas nesse sentido, né? No Brasil, para você ter uma ideia, de 2013 a 2018, a gente tem um aumento de 212% de escolas abertas nesse modelo, né? E em Goiás, especificamente, né? Foram abertas, existiam em 2013 8 escolas cívico-militares, aí em 2015 tem um salto para 26 escolas, e em 2018 46 escolas cívico-militares. Então o Goiás é foda. Esse ano, 2019, anunciaram mais 31 escolas em Goiás, né? Só em Goiás, né? Que eu acho que é o maior estado da federação com o número de escolas, né? Exatamente. E esse discurso, né, esse argumento que eles colocam que essas escolas cívico-militares, elas, na verdade, elas podem ser vistas, de certa forma, através dos dados, né, dos resultados nas provas, né? Então, por exemplo, as escolas cívico-militares em Goiás, as 5 melhores escolas públicas, elas são militarizadas. Na Bahia, são 6. As 6 escolas públicas que maior resultado são militarizadas, né? E no Distrito Federal, a melhor escola pública, ela também é militarizada, né? Então eles vão se pautar nesses dados, nesses números, para justificar a abertura de novas escolas, né? Que aí também dá pra gente fazer uma junção entre essa proposta, que é recente, que agora vai ter um avanço, né, com o governo Bolsonaro, com a própria gestão escolar que já vem de décadas, né? Que é esse modelo de avaliativo a partir dessas provas, né? Exatamente. Que, na verdade, não avaliam nada, né? Não. Avaliam muito mais um conteúdo decoreba, de decorar dados, e aí casa muito perfeitamente com o modelo militar. Sim, exatamente. Que é uma lógica produtivista, uma pedagogia produtivista que já vem sendo desenvolvida desde lá dos anos 60, mais ou menos, e que agora ela está meio que atualizada dentro desse novo contexto do neoliberalismo, né? Então, acho que essa lógica produtivista associada a uma militarização, ela casa muito bem dentro desse processo todo, né? E que, assim, esses resultados, na verdade, a gente pode, inclusive, questionar esses resultados. Porque
Se a gente for olhar o interior dessas escolas, né, dentro dessas escolas, a gente vai perceber algumas questões que são, acho que, importantes a serem pontuadas, do tipo, essas escolas militarizadas, essas escolas cívico-militares, elas têm é muito difícil entrar nessas escolas. Apesar de elas serem escolas públicas, cerca de 70% dos estudantes que estão nessas escolas cívico-militares, elas são filhas de oficiais. Então a gente já vê aí uma certa parcela da sociedade sendo privilegiada nessas escolas, né? E para que as pessoas possam entrar nessas escolas, elas precisam passar por um processo de seleção. E nesse processo de seleção, a média de candidato por vaga lá é de 270 pessoas por vaga. É maior do que a medicina. Maior do que muito vestibular, exato. Exatamente. Exato. Enfim, fora isso, né, as pessoas, para se manterem na escola, né, elas precisam comprar os uniformes, então isso já tem um custo, né, isso já acaba excluindo aí grande parte das pessoas que não podem comprar os uniformes e manter os uniformes da maneira como eles gostariam que mantivessem, né. E fora isso também, em relação à questão econômica, é cobrado dos estudantes uma colaboração. Não é uma mensalidade, mas uma colaboração. Né? É colaborativo, né? Todo mundo colabora. Trabalhador colabora, estudante colabora, todo mundo colabora. Exatamente. E, por fim, assim, as pessoas que... Mesmo se a pessoa conseguir tudo isso e ela não conseguir se adaptar à disciplina da escola, ela é transferida. Então, mesmo com todos esses pré-requisitos, ter conseguido passar 270 por vaga, conseguir pagar a porcaria do uniforme, conseguir fazer a colaboração, se ela não tem a disciplina, ela tá fora. E como esse modelo é extremamente autoritário, aí fica fácil também você tirar os melhores números. Exatamente. Porque aqueles alunos que você não quer dentro do seu ambiente escolar, você espirra. Sim, e fora que tem uma questão de capital cultural, de capital econômico, Exato. que está tudo envolvido ali, né? Então, essas pessoas que já estão nessas escolas, elas já são as pessoas que possuem o melhor resultado nas escolas civis. Exato, exato. E joga na lata do lixo todo o papel de formação humana, né, da escola. Então você pega o aluno que está inadequado, o aluno que não está... Enfim, os casos lá de fracasso escolar, né, que a gente fala, quando o aluno não se adapta ao ambiente escolar, o que você faz? Espirra o cara, né, cara? Chuta. Falando nisso, só quero comentar um pouquinho. Agora, tem um livro que foi publicado em 2016. O livro se chama O Estado de Exceção Escolar, uma avaliação crítica das escolas públicas militarizadas, que foi de um pessoal lá de Goiás, que fez uma reunião de textos comentando sobre a experiência, né, das escolas militares lá em Goiás. Tem um capítulo que é bem interessante aqui, que é o primeiro, que na verdade é uma entrevista com uma estudante, que não tem o nome dela, por uma questão política, né, é anônima, e ela deu um relato de como era o dia a dia da escola, como que era para ela. Seguinte, então, os alunos tinham que chegar às 6h45, sendo que a aula começava às 7 da manhã. Se chegasse às 6h46, não entrava na escola, nem no segundo horário. Você ficava de fora da escola. Você ficava de fora da escola. Não adiantou você ir na escola, você não podia entrar. Esses 15 minutos, entre 6h45 e 7 da manhã, os alunos tinham que ficar em filas militares, que aí os militares chamavam isso de formação. Então, todos os monitores, todos os inspetores, todos eram militares da reserva. E eles que cuidavam desse processo. Então, esses militares, né, esses inspetores, essa coisa toda, colocavam os alunos em filas militares e primeiro faziam uma cerimônia, entre aspas, cívica, que é hastear a bandeira, tocar o hino, tinha que bater continência para a bandeira, aquela história toda de quartel. Mas, além disso, os alunos tinham que mostrar sua agenda pro milico, pro militar. E na agenda tinha não só tarefa de casa, o dia a dia da sala de aula, né? Como também tinha notas de disciplina, que quem dava eram os militares da reserva. O que eram essas notas de disciplina que a estudante fala? Se o uniforme não tá de acordo com os conformes,
se o tênis não tá lustrado, se o tênis não tá amarrado, se o cabelo não tá cortado da maneira como pedem, se o aluno tá usando brinco, piercing, se tá usando maquiagem no caso das meninas. Tudo isso era proibido. Então, se os alunos fossem, eles recebiam uma anotação na agenda e tinham que mostrar no dia seguinte para os militares, que os pais assinaram, né? Se a agenda não estava em ordem, fora da escola. Não adianta, senão entrava na sala de aula. Bom, aí os estudantes iam para a sala de aula. Em bimestre, os militares, que cuidavam da disciplina da escola, escolhiam um aluno para ser chefe de turma. Que o aluno seria o pequeno miliquinho da turma. Então, esse aluno, ele tinha que ficar colocando a sala em ordem, o aluno. Isso desde o 6º ano no ensino fundamental. Tá? Nossa. 10 anos a gente tá falando, né? O chefe de turma, então, ele tinha que ficar responsável pela disciplina. Então, na hora que todos os alunos entravam na sala, era ele que pedia sentido para os alunos, que eles tinham que ficar em pé, né, em posição de sentido, e o descansar, que aí os alunos sentavam. E aí o aluno, o chefe de turma, tinha que ficar fazendo como se fosse aquela brincadeira lá do morto-vivo, vivo ou morto, sim, até os alunos ficarem quietos e de fato sentados. Aí os alunos ficavam sentados, o chefe de turma, que era o aluno, fazia a chamada, e aí depois ele passava para o professor. E aí só então o professor entrava na sala de aula. Aí o chefe de turma informava quem faltou, e em algum caso de indisciplina, ele informava para o professor, e aí ele tinha que bater continência para o professor. Aí o professor entrava e dava sua aula. Se tivesse caso de indisciplina, quem recebia a advertência era o aluno e o chefe de turma, porque o chefe de turma é o responsável pela disciplina na sala de aula. Bom, isso é uma geral do que a estudante estava falando do ponto de vista do estudante. Aí a estudante, na entrevista, ela comentou também dos professores. Os professores não podiam atrasar também. Se atrasassem, tinha desconto no salário. E não davam aula. Por exemplo, teve um problema de trânsito, você chegou atrasado na sua primeira aula. Você não dava aula, você não podia entrar na sala de aula. Você não ia receber por aquela aula. E aí militar, inspetor, ia dar aula no seu lugar. Ia falar sobre miliquices, né? Ia falar sobre disciplina, sei lá o que eles iam falar, Mas eles iam dar aula no seu lugar. Aí, você não só não podia atrasar para chegar, como também você não podia atrasar na troca de aula. Caramba. Isso é fisicamente possível, né? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Ainda então, a gente não se locomove com a física quântica, né? Exatamente. Então, se você vai ficar até o último minuto em uma sala de aula, você vai atrasar na outra sala de aula, né? Óbvio. Enfim. Uma parte também importante sobre a questão dos estudantes nas escolas militares. Todos os alunos tinham que esperar sentados o professor. Se tivesse algum aluno em pé, era tirado da sala de aula e tinha que ficar marchando pela escola. Caramba. Tinha que ficar marchando pela escola. E aí a estudante relata que isso era péssimo, era o pior castigo possível visto pelos estudantes. Por quê? Porque você ficava lá 50 minutos marchando e aí você entrava na outra aula. Só que quando você entrava na outra aula, na aula seguinte, seu pé estava completamente doendo. Você estava completamente transpirado, você estava cansado, porque você ficou 1 hora marchando. Bom, essas são as linhas gerais, então vou novamente, né, vou citar de onde eu tirei essa entrevista. Foi do livro Estado de Exceção Escolar, organizado por Caetano e Viegas. E aí lá nos nossos links, lá no site da rádio e etc, a gente coloca o link do livro também. Cara, sabe que eu fico puto com esses filha da puta? É que esses bando de maldito, os caras eles cortam bolsa, vão fechar a universidade, falam que não tem dinheiro. E esses filha da puta não diz o quanto custa cada estudante numa escola dessa. Numa escola dessa, cara. Então, esses caras, mano, cada estudante de uma escola cívico-militar, ele custa por ano 19 mil reais por ano. Enquanto que um estudante de escola civil normal, ele custa 6 mil reais.
Quase o triplo, né? É quase triplo. E aí, mais que o triplo. Aí algum outro filho da puta pode chegar e falar assim, tá bom, mas o rendimento desse cara é muito melhor do que o outro. E aí se você pegar o estudante que estuda numa escola de tempo integral, que é outra bosta de escola, esse estudante, ele custa R$8.000 e ele tem um rendimento tão melhor quanto o desse cara da escola cívico-militar. Ou seja, se esses caras eles abrirem 54 unidades por ano, né, que eles querem abrir, Isso. eles vão ter um gasto anual, se ele tiver mais ou menos 700 alunos por escola, um gasto anual de R$718.200.000 por ano. E esses filha da puta tá falando que não tem dinheiro para as bolsas, para manter as universidades. É o quê? Que essa porra que é? Isso aí é só propaganda. Propaganda e também você escolhe para onde vai o dinheiro. Esse é o ponto, né? E pensando nisso, então, tanto no relato que eu acabei de falar, como isso na escolha, que não é que não tem dinheiro, mas para onde o dinheiro vai é uma questão de escolha, como também esse modelo de escola cívico-militar tem muito a ver com ideologia dentro da escola. E aí a gente vai comentar sobre isso no nosso próximo quadro, Vamos Falar de Anarquia? A bandeira do anarquismo, com seu lema libertário, vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Bakunin está de volta. Bom, e aí, então como ficou claro, né, essas escolas, elas têm uma intencionalidade por trás, ela tem toda uma questão de doutrinação ideológica, doutrinação dos corpos mesmo dos estudantes, né, e a gente pode achar que talvez isso seja algo recente, só que não, né, não é assim, a educação, ela sempre foi uma educação pensada para justamente doutrinar, foi pensada para moldar as pessoas, as crianças que estão tendo aulas ali, para um determinado projeto político, né? Isso aconteceu desde o começo da história do Brasil, da história da educação aqui no Brasil, com os jesuítas, e isso se desenrolou aí ao longo dos anos, né? E é por isso que esse papo que hoje falam sobre a neutralidade na escola, né? Essas baboseiras da escola sem partido, que o professor tem que ser neutro e tudo mais, na verdade é justamente uma outra forma de impor a ideologia dominante, né, para as crianças, né, para os estudantes, né. E pensando nisso, a gente pensou em trazer aqui para o Antinomia algumas reflexões que o movimento operário havia feito lá no começo do século XX, né? Principalmente aí nos congressos operários, né? Então é interessante pensar como que esses operários eles enxergavam a educação, né? E quais eram as propostas de educação que eles propunham para o conjunto da classe trabalhadora, né? Em 1906, que foi o primeiro congresso operário, né, esse congresso ele vai ser bastante importante porque ele meio que vai dar o tom de como que os sindicatos eles deveriam se organizar, deveriam se atuar, quais eram as pautas mais importantes, e eles vão escolher como principal forma de atuação o sindicalismo revolucionário, inspirados aí na CGT, né? Então esses sindicatos que tinham uma certa hegemonia, né, de atuação dos militantes anarquistas, esses militantes anarquistas, eles intencionalmente não vão colocar o sindicato como uma organização finalista, né? Como uma organização que tem como finalidade o anarquismo, mas era uma organização de classe que buscava e organizar a classe e tentar fazer dessa organização a mais libertária possível, né? Eles vão discutir diversos temas e um deles a educação. E aí eu vou falar aqui para vocês um pouquinho das considerações e das resoluções desse primeiro congresso.
eles disseram o seguinte: considerando que o ensino oficial tem por fim incutir nos educandos ideias e sentimentos tendentes a fortificar as instituições burguesas e, por conseguinte, contrárias às aspirações de emancipação operária, e que ninguém mais do que os próprios trabalhadores interessam-se em formar livremente a consciência de seus filhos, o primeiro Congresso Operário Brasileiro aconselha aos sindicatos operários a função de escolas apropriadas à educação que os mesmos devem receber, sempre que tal seja possível. Quando os sindicatos não puderem sustentar escolas, deve a federação local assumir o encargo. Completamente atual, né? Completamente atual, cara. É do tipo assim, os caras estão falando, né? A educação que a gente recebe é uma educação de classe. A educação que nossos filhos estão recebendo é uma educação de classe. E essa educação de classe, ela vem para firmar os interesses da burguesia. Então, a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente quer uma educação que seja emancipadora. Então, a gente vai fazer nossa própria educação. Exato. E aí, nesse movimento também de fazer a nossa própria educação, não tem nada a ver também com ficar recitando autores clássicos, né? Não é fazer a criançada decorar Bakunin, não é? Exatamente, né? Tanto é que no segundo Congresso Operário, a ideia deles era a proposta, né, de educação para o conjunto da classe operária, era fazer com que a classe operária ela pudesse ter um tipo de educação livre de doutrinas, né? Então, só para colocar aqui um pouco do encaminhamento do segundo congresso, que vai ser em 1913, eles vão colocar o seguinte, que o segundo Congresso Operário do brasileiro aconselha os sindicatos e as classes trabalhadoras em geral, tomando como princípio o método racional e científico, em contraposição ao ensino místico e autoritário, promovam a criação e divulgação de escolas racionalistas, ateneus, cursos profissionais de educação técnica e artística, revistas, jornais, criando conferências e prelações, organizando certames e excursões de propaganda instrutiva, editando livros e folhetos. Então, em nenhum momento os caras falam assim, vai lá, lê Bakunin, ou lê Marx, ou lê Lenin. Não, os caras estão falando, mano, vamos estudar as questões sociais, as questões que nos concernem, por diversos ângulos possíveis. E a partir daí, onde a gente pode estudar isso? Através das escolas, através dos jornais, o que a gente publica. Então, o próprio sentido de educação deles é muito maior do que aquele da escola, né? Ou seja, um conhecimento que, através de você estudar e descobrir mais sobre a realidade que você vive, vai te permitir ferramentas para você se emancipar, certo? Exatamente. Parece que uma escola de burguês hoje, né, falando para os filhos da burguesia, então, né, a escola tem que ser democrática e tal. Não, a classe operária já falava isso no começo do século. Há muito tempo. E também, resumindo, então, neutro é só o sabão, é só o detergente que você compra no mercado, porque a educação está longe de ser neutra. Encerrando então, gente, a primeira parte do programa, vamos para o intervalo, já voltamos. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Nem seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Roots and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia.
Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Midnight Madness. Destrinchando o melhor do Psychobilly e do Rockabilly, toda quinta-feira, à meia-noite. Songs from a Dead Generation. Sextas-feiras, 8 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação: Renato Andrade. Desconecte-se. Disconnection. Com Márcio Calisto, toda sexta-feira, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Estima-se que existam mais de 130 mil rádios web no Brasil, 40 mil só no estado de São Paulo. Somente 3 delas concorrem ao prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Uma delas é Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Indicada ao prêmio APCA de 2019. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Voltamos então com o Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Agora vamos para o nosso quadro em que relembramos aqueles e aquelas que lutaram antes de nós, o Ângelos Novos. Dia 13 de outubro de 1909. Fuzilamento de Francisco Ferrer e Guardia. Bom, agora a gente vai retomar um pouquinho do Ângelos Novos da semana passada, que a gente comentou sobre a criação da escola moderna. O Francisco Ferrer foi um educador catalão, anarquista, que foi o principal... como posso dizer, principalmente por trás da escola moderna, né? Bom, ele cria a escola moderna em 1901, em Barcelona, e aí ele vai criar várias ideias que vão ser vão ser muito inaceitáveis para a Espanha daquele período, uma Espanha super católica, uma Espanha imperialista, né? Vale lembrar que até 1898 a Espanha ainda colonizava sua última colônia, que era Cuba, então era uma Espanha imperialista, colonialista, católica, então mega racista, etc, etc. E aí vem o Francisco Ferrer falando de que meninos e meninas deveriam estudar na mesma sala de aula, de que a educação ela deveria ser separada da religião, de que deveria ter ensino religioso, sim, deveria, só que o ensino religioso deveria mostrar historicamente a evolução das religiões. Então, por exemplo, não deveria ter catecismo no ensino religioso, mas sim as crianças iam aprender sobre Inquisição, ensino religioso, coisas desse tipo. A proposta de educação integral, que a gente comentou também em outro programa, de que deveria ter não só uma educação voltada para a mente, para o cérebro, para atividades intelectuais, mas também para atividades manuais. Enfim, essa era a proposta da escola moderna. Era essas ideias que o Francisco Ferrer defendia. Em 1906, salvo engano, não é? É, isso aí.
houve um atentado à bomba em Barcelona, em que estava envolvido o bibliotecário da Escola Moderna, chamado Mateu Morral. A partir desse vínculo, então, de que o bibliotecário da Escola Moderna estava envolvido no atentado, falaram que quem era o mandante do atentado era o Francisco Ferrer. Então, prenderam Francisco Ferrer e condenaram ele à morte. Em 13 de outubro, então domingo, né? Daqui 2 dias, completa o aniversário da morte dele. E aí a morte dele foi um caso de uma comoção internacional. Houve manifestações por todo o mundo em apoio ao Francisco Ferrer. E depois da morte dele também foram criadas escolas modernas em várias partes do mundo. Dia 15 de outubro de 1902, Amparo y Gascón nasce em Saragoça. A Amparo, então, foi uma militante anarquista espanhola. Ela discutiu muito a questão da liberdade sexual. Então, também aí pegando essa questão de datas, né? A gente acabou de falar que o Ferrer funda essa escola moderna em 1901. A Amparo nasce em 1902. Então, a Amparo é praticamente uma geração após o Ferrer. Então, praticamente, ela continua as ideias do que o Ferrer defendia, né? Ela vai participar de várias revistas anarquistas da Espanha, Revista Blanca, Tiempos Nuevos, Tierra e Libertad, Estúdios. E lá, na década de 30, quando o Franco tenta dar o golpe, e aí se inicia a Guerra Civil Espanhola, e dentro da Guerra Civil Espanhola a gente tem a Revolução Espanhola, as coletivizações que ocorreram, ela funda, ao lado de 2 outras anarquistas, a Lucía Sánchez Saornil e a Mercedes Coma Posada, ela funda o grupo da Mulheres Libres, que foi um grupo especificamente feminino que debatia essa questão tanto da Revolução Social como a questão da emancipação feminina, as 2 coisas juntas. Dia 16 de outubro de 1906, é publicada a Carta de Amiens. Bom, a Carta de Amiens ela foi um documento produzido no 9º Congresso da CGT. CGT era a Federação Operária da França. E em 1906, nesse congresso da CGT, houve um debate sobre o que seria o papel dos sindicatos, né? O que eles deveriam fazer. E aí a Carta de Amiens colocou, né, algumas questões. Primeiro, a defesa da luta de classes. Segundo, a luta pela transformação da sociedade, onde o sindicato seria ali o laboratório dessa nova sociedade. E a separação entre economia e política. Então o sindicato ele vai ser a unidade econômica dos trabalhadores. Ele não tem que se envolver com as questões de luta parlamentar. Porque essa separação que está lá na Carta de Amiens de economia e política, não é a política, um niilismo político, né? É a política entendida como a luta nas eleições. E o sindicato não deveria participar, não deveria se aliar com nenhum partido político. E deveria criar sua própria política dentro da luta econômica. Ah, então quer dizer que essas bobajadas aí que a gente ouve de alguns setores da esquerda falando que anarquismo não tem política é porque não leu a Carta de Amiens? Porque leu apressadamente, porque não tentou entender o que eles queriam dizer por política, porque fica muito claro, porque sempre quando eles vão falar política, eles vão falar política, luta parlamentar, política, eleições, política, Estado. Isso está muito claro. Então eles leram só uma frase da Carta de Amiens e aí ficaram falando essas questões. Então vale aí a galera aí fazer um grupo de estudos, né, já que a gente estava falando de educação, e ler direitinho, né, a Carta de Amiens. Pois é, né, lê inteira, não lê só a primeira página da Carta de Amiens, né. E, bom, para encerrar, o redator, o militante que ficou responsável pela redação da Carta de Amiens foi o Émile Pouget, que ele também fez aniversário recentemente, né, dia 6/10. E aí também o Émile Pouget junto com o Fernand Pelloutier, que também foi um personagem que a gente comentou em um Ângelos Novos passado também. Bom, agora encerrando o Ângelos Novos, vamos para o próximo quadro, No Batente.
Vamos agora para o nosso bloco, onde a gente traz voz daqueles que estão sofrendo a contradição do capital no batente e estão nas lutas sociais e na linha de frente. Hoje, no quadro, a gente vai trazer um áudio de um professor do Cursinho Livre da Sé, que estava envolvido no ato pelo passe livre para estudantes de cursinhos populares, o ato que ocorreu no dia 2 de outubro, na semana passada. Então vamos ouvir o relato dele. Olá a todos aí, ouvintes do Antinomia. Eu sou um educador do Cursinho Livre da Sé e foi meio que jogado nessa discussão da frente dos cursinhos populares, principalmente em relação à PL 508 de 2016. O pessoal aí do Antinomia pediu para eu fazer um comentário breve sobre essa proposta de lei, já que eu meio que venho acompanhando a partir das discussões internas que estão acontecendo ali na Câmara. Basicamente esse PL, proposta de lei, né, de 508 de 2016, ele é uma lei bem simples, na verdade, com 6 artigos e tal, né, e nela estabelece que fique instituído o passe livre para os alunos de cursinhos comunitários ou cursinhos pré-vestibulares e para alunos de cursos técnicos no serviço de transporte coletivo que a prefeitura, o município explora, né, ou concede, ou permite, alguma coisa assim. O lance é bem interessante, porque ela expande a noção de estudante, né? Eu não gosto do termo aluno, que é utilizado na lei, mas expande a ideia, a noção de aluno, àquela pessoa que não está no ensino formal, né? E isso encaminharia também aos cursos livres e tal, essas coisas assim, cabendo uma base de uma interpretação interessante para isso. E aí você poderia ter um caminho cada vez maior para uma noção de passe livre que, particularmente, eu sou muito favorável. O que acontece dessa lei que é bem interessante, assim, tipo, a forma com que ela estabelece de uma maneira muito rápida, simples e conexa as coisas, né? Ele estabelece, por exemplo, que estudante de cursinho pré-vestibular também é estudante, né? E aí teria direito à gratuidade, tal como a extensão que acontece com outros estudantes e tal, né? A lei, é lógico, ela trabalha com a noção de que o estudante ele tem que ele não pode ter renda o suficiente para bancar a sua própria passagem. Nesse sentido, ela trabalha com uma autodeclaração familiar de renda de R$ 1.182, né? Então, o estudante chegaria até o Poder Executivo, se autodeclarasse impossibilitado de ter essa renda, ter uma renda menor que essa, e aí poderia ter acesso à gratuidade de uma forma simples, rápida e desburocratizada. A lei, então, nesse sentido, ela é uma lei muito boa, muito positiva. Porém, a gente tem que levar em consideração um histórico aí. Primeira coisa que essa lei, ela é aprovada em 19 de setembro de 2017, porém, em 2016 ainda, em 2017, no comecinho de 2017, duas pessoas entram como coautores, né? O autor dessa lei é o vereador Reis, e a coautoria ela acontece com a agora deputada Samia Bonfim, né, agora deputada, e o vereador Eduardo Tuma, né, que é o sobrinho do Romeu Tuma, né, aquele sanguinário aí. O lance é que o Eduardo Tuma ele entra com isso e logo depois ele vira presidente da Câmara. Meio estranho. Atualmente, inclusive, é o presidente da Câmara Municipal, e ele assina como prefeito na ausência do mesmo, né? Já que o vice-prefeito é o que está atuando na prefeitura atualmente, né? E aí, o que acontece? Depois do 19/9, acontece uma invasão de coautores do projeto, né? São 5 vereadores que se autoproclamam coautores também. Já na votação mesmo, é protocolado o Eduardo Suplicy e mais 4 vereadores aí.
E nessa nova mudança, vamos dizer assim, nessa nova alteração, né, com tantos coautores, você tem uma nova redação do projeto, né? E essa nova redação do projeto, ela invoca uma segunda discussão, né? Então a primeira discussão ela passa inclusive muito facilmente, são só 5 deputados que são contra, se eu não me engano, entre eles está a Soninha Francini e o Fernando Holliday, mas basicamente são alguns deputados do DEM, não são todos. E o que acontece é que com essa entrada dos coautores você tem o projeto sendo completamente destroçado. Na verdade, o que acontece é que o projeto ele é reescrito, reeditado de uma maneira que parece, né, não vou afirmar com todas as palavras, mas parece ser uma ticana, por causa que existe um outro projeto de lei de 2016 também, que é o projeto 487, que esse sim estabelece especificamente passe livre para estudantes de cursinhos comunitários ou populares. E o que é interessante dessa lei é que essa lei ela tem uma regulamentação muito específica do que é. O que está em jogo aí é a definição de que é um cursinho popular e o que é um cursinho comunitário e como é que ele se estabelece, né? E é interessante porque na definição o cursinho ele deveria cobrar até 30% ele deveria cobrar mensalidade até 30% do salário mínimo. E ele deveria ser reconhecido junto juntas comerciais. E além disso, eu estou falando aqui de cabeça, tá, gente? Posso estar errado aqui, mas além disso, ele também estabelece que você tem que ter uma provisão junto à SP Trans. E a SP Trans ela estabelece o que é o cursinho ou não. E aí é uma coisa muito complicada, porque isso poderia ferir muitas coisas, né? Muitos princípios, principalmente numa locução, numa ideia de ser livre ou de permanecer livre. Nesse sentido, os cursinhos livres eles não se encaixariam ou dificilmente encaixariam, já que primeiro que a gente não cobra mensalidade e segundo que a gente tem uma certa aversão a essa noção de você estar presente numa junta comercial ou presente na SP Trans, e a SP Trans dizer pra gente o que a gente se a gente é um cursinho ou não. Basicamente, depois da apresentação das coautorias, o projeto ele é esfacelado como um todo, ou seja, a noção de estudante ela desaparece para entrar a noção de cursinho, o que é um cursinho popular, o que é um cursinho reconhecidamente popular, e o que acontece é que a nova reedição do projeto é basicamente a lei 487. Então eles alteraram a lei, eles aprovaram uma lei e estão aprovando outra lei, né? E aí ele quer utilizar inclusive as demandas dos cursinhos populares, a ação dos cursinhos populares, para justamente invocar pressão sobre isso. Na semana passada foi chamado um ato. Nesse ato teve inclusive a participação do cursinho livre da Sé e tal, já que a gente fazia parte um pouco dessa articulação, mas atualmente os cursinhos livres, pelo menos o cursinho livre da Sé, ele prefere conversar com outros cursinhos livres para justamente buscar uma atuação, já que a gente tem uma formulação, uma forma muito diferente de um cursinho popular ou a noção mesmo, assim, né? Embora a ideia de popular é uma ideia que agrade, mas a gente não tem mensalidade ou uma instituição por trás pagando a gente, né? E nesse sentido, o cursinho livre da Sé resolveu se retirar das articulações e aí eles chamaram um outro ato nessa última quarta-feira dessa semana mesmo, e aí nesse ato foi dentro da própria Câmara, junto com a votação. A votação ela ia ocorrer na semana passada, mas ela não foi votada, aí chamaram para essa quarta-feira, aí
quando ela ia ser votada, a sessão foi interrompida e ela vai dar, e aí ela foi jogada para próxima semana, né? Então meio que parece que eles estão empurrando com a barriga, principalmente porque está tendo um debate muito forte dentro da Câmara, pelo que eu acompanhei com as pessoas dali, de quem vai ser o presidente, né? Então eles não querem debater isso ainda até o estabelecimento de um presidente da Câmara e tal, embora isso aí é conversa de corredor, assim, então eu não posso afirmar com certa força, com vontade sobre isso aí. Eu acho que é isso. Qualquer coisa você podem contar comigo aí para conversar, para falar e tal. E qualquer informe novo, podem contar comigo também, que eu apareço. Bom, gente, agora, como o tempo urge, faremos diferente. Primeiro vamos encerrar, vamos falar aqui nossos comentários finais e depois a gente encerra o programa com o nosso Fuego de Vida. Vitor, valeu, mais um programa, um mês no ar. Opa, eba! Né, completamos 5 programas e vamos lá agora para os de 5 para 500, depois para 5.000 e por aí vai. Quer deixar um abraço? Quero deixar um recado. Amanhã, dia 12/10, no consulado da Turquia, se não me engano fica ali no Jardim Europa, vai rolar um ato, né, em relação a um ato em solidariedade à população curda, né, que está sofrendo aí vários ataques da Turquia. Então é amanhã em frente ao consulado da Turquia, às 13h14. Então leve sua faixa, leve seu megafono e pau neles. Valeu, então, gente, abraço. Agora a gente vai um recado antes da gente passar para música. Estamos então sempre às sextas-feiras, 16 horas, na faixa falada da Antena Zero. Escute a gente ao vivo em antenazero.com, ou então, se você quiser escutar depois, pode escutar no Spotify ou YouTube. Agora, para encerrar o programa, a nossa música do Fuego de Vida de hoje é da banda anarcopunk Crass, com a música Major General Despair. Tchau, gente. Abraço. Side can destroy the other many times over. Both refuse to call a halt. It is in Europe where NATO plans to counter a theoretical Soviet assault with nuclear weapons, if necessary. Flexible response, it's called. We depend for our export trade upon selling £1,200 million worth a year of arms. It's not just the biggest epidemic of our times, but it won't be cured until the patient recognizes that he's sick. Save the world, they're doing it. Destroy the world, they're making it feel there's no kind of solution. They've got responsibility.
station fence leaving station, bearing by no time to crawl in the next bit. They'll find the truth that when it's done their best because it's bang and climb made island skulls to end this stand. Sing the truth and village straight, burn their home the wind, yeah, bridge started past the tree. These parts of the world, what they care, only sentiments these. Sound what we want, they give it away for getting the apples right. They do what it goes and don't know where the full of millions are dying. Destroy what many for the music game, make life is wild and fair. Destroying bands around their own, make fears what we care. We do care, it's our home, they've been acting too long. If it's a fight they want, it's beginning. Throughout history been expected to sing their dance song, but now it's our turn to lead the singing. Fight, war, not wars, make peace, not war. Fight, war, not wars, we know you've heard before. Fight, war, not wars, make peace, not war. 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 1, 2, 3, war, we know what you're fucking war. 1, 2, 3, war, we know what you're fucking war. 1, 2, 3, war. We don't have civilization anymore. We have is confirmation of barbarism, state of barbarism in which we are a constant, violent phenomenon, and the length to which those that impose that reality now, looking at you, we are prisoners within that reality. We can win. We create our We can win. I want you to sense your own strength. Você ouviu pela Antena Zero Antinomia, produzido e apresentado por Adriano, Eduardo e Vitor, e produção técnica Chiclé. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.